Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Ceará 0, Sampaio Corrêa 0. Mais um jogo decepcionante do Ceará, mais um jogo apático do time do Ceará, mais um jogo de um time desorganizado que não consegue vencer um time muito ruim do Sampaio Corrêa, um time limitado do Sampaio Corrêa, e aí 5 jogos em casa sem vencer. Essa é a campanha dos últimos jogos do Ceará, 0-0, e continua empacado na 11ª colocação com 43 pontos. O Ceará não tem mais nada a fazer neste campeonato brasileiro da Série B. O Ceará deveria ter, quem sabe, testado as categorias de base ou colocado algum jogador tipo Eric Pulga, tipo o Pedrinho, jogadores que não estão sendo aproveitados para ver se realmente tem condições de dar algo a mais para o Ceará, porque esses que estão aí, como o Janderson, como o Barleta, como o Eric, que nem vai ficar para 2024, não adianta. E o Clebão de centroavante, aí é dose para a paciência do torcedor do Ceará. E aí eu coloco a culpa também no treinador Wagner Mancini, porque ele deveria fazer experiências visando a temporada 2024, porque são 7 jogos que o Ceará não tem mais nada para fazer. Mas enfim, é, foi ineficiente nas finalizações, até produziu, mas teve aí um a mais em quase todo o segundo tempo, teve pênalti perdido e muitas vaias da torcida. Vaias quando perdeu o pênalti, vaias no final do primeiro tempo, o pênalti foi no segundo tempo, vaias no final do segundo tempo, ou seja, Wagner Mancini e os jogadores ouviram muitas vaias, porque não consegue ganhar uma partida contra um limitadíssimo time do Sampaio Corrêa, com desfalques inclusive. Primeiro tempo de pressão, controle do jogo do Ceará, mas ineficiência, pouca objetividade do Ceará. O Ceará teve mais posse de bola, dominou o meio de campo, né? Não deu chance ao adversário, que me parece que chutou uma vez só ao gol, e pressionou, criou jogadas, 11 oportunidades contra apenas uma do Sampaio Corrêa no primeiro tempo, que não foram aproveitadas. Mas, portanto, faltou objetividade, pecou nas finalizações o Ceará. No segundo tempo, o Ceará com 42 minutos com um jogador a mais e não consegue colocar uma bola sequer dentro da rede. Ainda teve o pênalti que eu falei, né? O Eric desperdiçou, cobrou muito mal. O goleiro Luiz Daniel defendeu, aliás, o Luiz Daniel, que foi um dos destaques desta partida. Matheus Pivô atingiu o David Ricardo com uma cotovelada, e aí o árbitro, além de marcar pênalti, ainda expulsou o jogador, assim ficando o Ceará com um jogador a mais durante quase toda a etapa final. O Ceará pressionou, mas de forma desorganizada, de forma sem objetividade nenhuma. Sampaio Corrêa se defendeu bem e o goleiro Luiz Daniel, que eu falei antes, foi um dos destaques, teve uma noite especial aí, fez 2 defesas muito difíceis. O torcedor, portanto, vaiou muito o Ceará, porque realmente o Ceará teve mais uma noite infeliz, mais uma partida ruim, mais uma partida tecnicamente baixa do Ceará, um 0-0 insosso, em que 6.800 torcedores tiveram a coragem de vir assistir e apulparam, vaiaram o Ceará realmente durante quase toda a partida, principalmente no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. O Ceará, conforme eu falei antes, desorganizado, que produziu pouco, que teve
uma campanha das mais medíocres da Série B de um clube nordestino, um time que não evolui, e sem jogada trabalhada, é muita ligação direta, sempre buscando o Eric para ver se ele faz alguma jogada diferenciada e tendo Kleber como centroavante, onde não ganhou nenhuma por alto, acredito eu. Pelo que eu me lembro, não ganhou nenhuma jogada pelo alto e fica a pergunta, né? Fica a pergunta, por que não dar chance para jogadores pouco aproveitados para ver se ainda rende alguma coisa, para ver se dá para confiar nesses jogadores para 2024, em vez de experimentar pela 35ª vez o Kleber, pela 12ª vez o Eric, enfim, muitas vezes o Janderson, que se sabe que é isso aí e já se conhece muito do que eles têm a produzir, né? Por que não testar as categorias de base para ver quem pode, quem tem condições, quem suporta a pressão, inclusive da torcida? E Ceará, com um a mais, não consegue fazer um gol no desfalcado time do Sampaio Corrêa. Daí o Ceará empacou de vez, né? Não sai do lugar, está na 11ª colocação com 43 pontos e agora tem mais um jogo amistoso no domingo, dia 22, às 18 horas, contra o Avaí na Ressacada, em Santa Catarina. Será que nesse jogo o Wagner Mancini vai continuar insistindo com Clebão, com Janderson, com Richardson, com Jean Carlos? Dá oportunidade aí para as categorias de base. Não digo todos ao mesmo tempo, mas mesclando, entra um, daqui a pouco entra outro, para ver se tem condições ou não. Escolhe os destaques das categorias de base, inclusive para a torcida conhecer os jogadores que poderão fazer aí, poderão estar no time titular ou brigar pela titularidade do time do Ceará. Daí, o Ceará desorganizado, o Ceará com uma atuação apática, o Ceará sem evolução nenhuma, empata num jogo realmente sem gosto, sem emoção e principalmente sem objetividade, sem eficiência nenhuma para colocar a bola para a rede, porque futebol é bola na rede. Futebol, a emoção do futebol é o grito de gol, e isso não aconteceu em mais uma partida muito sem graça do Ceará. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e joinha sempre, hein? Joinha sempre. Esperamos que dias melhores venham para o torcedor do Ceará, o sofrido torcedor do Ceará possa aí ter um pouco mais de alegria, porque o domingo do Ceará, do torcedor do Ceará, mais uma vez, vai ser de sofrimento, né? De sofrimento, porque a torcida tem o amor pelo Ceará no coração. Só que esse amor não está sendo correspondido, principalmente por mandos e desmandos dessa gestão que realmente perdeu totalmente o rumo das coisas e agora vem uma nova gestão, né? Novos diretores, pelo menos, ou não o presidente segue. João Paulo Silva segue firme e forte. Agora, novos diretores, quem sabe, possam dar um novo rumo para o Ceará. A todos, uma boa noite, um bom domingo e fique com Deus.